Todos querem ter informações, dicas importantes para a sua qualidade de vida. Você tem um encontro marcado com Fique por Dentro. Muitas entrevistas com especialistas da saúde. Personalidades da área jurídica orientarão sobre direitos e deveres dos cidadãos. Profissionais da educação completarão a pauta. E os profissionais liberais falarão sobre diversos segmentos do mercado. Começa agora, pela Rádio Trianon AM 740. Fique por Dentro, com as dicas do Lombardi. Fique por Dentro. Apresentação e direção, Lombardi. Boa tarde, ouvintes da Trianon. Com muita alegria iniciamos o programa Fique por Dentro, aqui nos 740 kHz em São Paulo e Grande São Paulo, nos 810 kHz na Baixada Santista e também através dos internautas no mundo inteiro, podendo acessar o site trianonam.com.br. E hoje, no nosso programa Fique por Dentro, você ficará sabendo dos benefícios da atividade física na terceira idade. E quem está aqui para falar desse tema é a professora de Educação Física Gorete Leite, que é especializada em Fisiologia do Exercício e Treinamento Resistido na Saúde, na Doença e no Envelhecimento pela Faculdade de Medicina da USP, e especialista em Exercício Físico como terapêutica na Clínica Médica pela Universidade Federal de São Paulo. Ela é pesquisadora do Núcleo de Estudos em Atividade Física e Envelhecimento, NEAF, ligado ao Centro de Estudos do Envelhecimento da Unifesp. Consultora para atividade física do projeto Cidadania Caminhadas com Segurança do Parque Trianon do Instituto Ortopedia e Saúde. É personal trainer, especializado em fortalecimento muscular e condicionamento físico para adultos e idosos. Realmente ela é uma referência na parte de exercícios físicos e ela já está aqui no estúdio. Boa tarde, professora Gorete. Boa tarde, Lombardi, e muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos principalmente os ouvintes que terão informações preciosas, principalmente você, ouvinte da terceira idade. Então, preste bastante atenção nas dicas que a professora Gorete estará passando a partir de agora. Então, professora Gorete, o que significa exercícios resistidos? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Trianon. Os exercícios resistidos são exercícios realizados com pesos, isto é, contra uma resistência, também chamados de exercício de força e popularmente conhecido como musculação. Professora, são exercícios realizados com peso, isso é contra uma resistência também, chamado de exercícios de força, e popularmente conhecido como musculação, que a senhora informou. Então, no dia a dia, as pessoas falam que fazem musculação, ginástica, atividade física, ou mesmo eu faço academia. Existe alguma diferença com esses termos? Eles são sinônimos para quem usa das práticas? Esses termos fazem parte do dia a dia das pessoas que praticam algum tipo de atividade física e muitas vezes são considerados sinônimos. Porém, estudiosos, especificamente Kaspersen e colaboradores, propuseram conceitos diferentes. Eles definiram atividade física como qualquer movimento corporal produzido pela contração da musculatura esquelética, que resulte em um dispêndio energético maior do que os níveis de repouso. E exercício físico como um subgrupo das atividades físicas, definido como movimentos corporais que são planejados, estruturados e repetitivos, realizado a uma intensidade capaz de melhorar ou manter um ou mais dos componentes da atividade física. Então, quando eu vou caminhando até o banco, a padaria, ao trabalho, eu estou fazendo uma atividade física. Agora, quando eu caminho 5 vezes por semana, durante 30 minutos, eu estou fazendo exercício físico, porque está sendo regular, planejado, repetitivo e com o objetivo de obter algum ganho, no caso da caminhada, o ganho cardiovascular. Então, professora, mediante todas as informações, quais os benefícios da atividade física na terceira idade? São muitos benefícios, desde os físicos, como o ganho de força, maior flexibilidade, melhora da condição cardiorrespiratória, melhor desempenho nas atividades físicas da vida diária, como também os benefícios mentais
e psicológico, pois ajuda o cérebro a realizar tarefa que exige coordenação motora e destreza. Melhora a autoestima, a autoimagem, além de aumentar o ganho de força na musculatura, a sensibilidade à captação da insulina, melhora da pressão. Se eu for enumerar aqui, eu vou passar bastante tempo falando desses benefícios. Professora, é muito normal os idosos dizer: eu nunca fiz nada a vida inteira. E agora que estou nessa idade é que vou começar uma atividade física. É difícil esse começo ou recomeço para essa pessoa? Não é difícil, pois antes de iniciar uma atividade física, ele vai passar por uma avaliação física para saber as condições de saúde, e o profissional de educação física ele irá elaborar um programa de treinamento de acordo com o resultado dessa avaliação e das necessidades e objetivos dessa pessoa. Então, tudo vai ser de forma gradativa, respeitando a condição desse indivíduo e, portanto, vai facilitar bastante a adesão dele à prática. Professora Gorete, as pessoas que não têm essa assistência de um profissional de educação física e que estão nos ouvindo agora, não têm condições de pagar uma pessoa que os acompanhe. Tem como fazer atividade física em casa? Olha, é o seguinte, na casa das pessoas, eles podem fazer, para se manter mais ativo, realizar tarefas que haja um maior gasto de energia do que o basal. Por exemplo, ela pode caminhar dentro de casa, no jardim, no quintal, ou quem mora em apartamento, mesmo dentro do apartamento, desde que seja por pelo menos 10 minutos, para ter um efeito na saúde. Se possível, chegar aos 30 minutos de preferência todos os dias. Então, a caminhada dentro de casa ou em volta, no quarteirão, é muito importante para um início. No caso da pessoa que está na terceira idade, especialmente o mais idoso, quais os cuidados que ela deve tomar antes de iniciar essa prática em casa? Bom, ela tem que saber primeiro as condições de saúde dela para poder realizar os exercícios, mesmo que seja uma caminhada. E isso ela vai saber através da consulta ao médico, dos exames que serão pedidos para essa pessoa. Normalmente, as pessoas nessa faixa etária, ela tem um controle clínico da sua saúde. O médico, ele verifica quais as doenças existentes, quais os medicamentos utilizados para controle da saúde dessa pessoa, e a partir dessa investigação, ele vai dar o aval para a prática de atividade física. Ótimo, então tá aí muitas dicas da professora Gorete, principalmente para você da terceira idade. Continue conosco aqui no programa Fique por Dentro, que hoje você vai obter ainda, durante todos esses minutos restantes, muitas informações que será bastante útil a você. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial e já voltamos. Fique por Dentro. Apresentação e direção, Lombardi. Dr. Fábio Ravalia agradece a sua atenção e convida você a conhecer o Estúdio Artros Clínica, espaço voltado à atividade física na melhor idade e recuperação continuada após fisioterapia. Aulas diferenciadas que promovem um condicionamento físico, respeitando e estimulando as necessidades e aptidões individuais de cada aluno. Aulas personalizadas, personal trainers especializados, fisioterapeutas, aparelhos com tecnologia inovadora, Power Plate, plataforma multivibratória. Venha fazer uma aula experimental. Tudo isso numa sala confortável, climatizada, com iluminação natural e vista panorâmica. Rua Itapeva, número 490, Conjunto 102, São Paulo. Telefone 0 Prestadora 11 3289 8000. Repetindo, 0 Prestadora 11 3289 8000. Fique por dentro. Apresentação e direção, Lombardi. Trianon AM 740, São Paulo. Padaria São Domingos, o melhor pão italiano de São Paulo, desde 1913. Além do tradicional pão italiano, a Padaria São Domingos também tem linguiça calabresa, queijos, azeitona, berinjela, sardela, doces e a famosa sfogliatelle. Além de grande variedade de vinhos. Sem dúvida nenhuma, entre as padarias tradicionais do bairro do Bexiga, destaca-se a São Domingos, que sobrevive há 4 gerações. Você, ouvinte de qualquer localidade de São Paulo, venha nos visitar.
Rua São Domingos, número 303. Telefone 0 prestadora 11 3104 7600 ou 0 prestadora 11 3242 3677. Anote 0 prestadora 11 3104 7600 ou 0 prestadora 11 3242 3677. Padaria São Domingos. Alô, ouvintes da Trianon, aqui é o Lombardi do programa Fique por Dentro. Estou com o programa Fique por Dentro, Ortopedia e Saúde, com o Dr. Fábio Ravalha. Todas as sextas-feiras, das 14 às 14h30. Tire suas dúvidas enviando perguntas através do e-mail jornalismo@bexiganews.com.br. Repetindo, jornalismo@bexiganews.com.br. Ouça, divulgue, participe. Fique por dentro. Apresentação e direção, Lombardi. Voltamos com o programa Fique por Dentro e hoje eu estou com a professora Gorete Leite, que é personal trainer especializado em fortalecimento muscular e condicionamento físico para adultos e idosos, entre tantas outras atividades. Mas hoje, especificamente, ela está falando dos benefícios dos exercícios físicos. Professora, um idoso sedentário e aquele que praticou algum tipo de atividade física ao longo da vida é diferente? O idoso que pratica atividade física e ele tem a sua saúde sob controle, ele preserva a sua capacidade funcional por muito mais tempo e desempenha os exercícios com mais conforto e com mais facilidade. Ele tem mais facilidade para executar as tarefas da vida diária. Já o idoso sedentário, e principalmente o que não controla a sua saúde, pode ter mais dificuldade para realizar uma atividade física, até uma simples caminhada. Mas quando ele começa a praticar essa atividade física, ele passa a obter ganhos importantes, desde a condição cardiorrespiratória e a melhora do condicionamento físico em geral. E aí ele vai começar a realizar essas tarefas do dia a dia também com mais facilidade. Então é diferente, sim. Professor, acho que agora vai uma pergunta que muitos ouvintes com certeza podem ter algum tipo de doença, como vai ser citado, e como eles devem proceder. Os idosos que têm algum problema, como osteoporose, diabetes ou mesmo pressão alta, por exemplo, corre risco fazendo atividades físicas? Não corre, porque se ele tiver com esses problemas, porém controlados, tomando os seus medicamentos e autorizado pelo seu médico, ele terá a orientação adequada para realizar o exercício de acordo com o problema que ele tem e será bem beneficiado por essa prática. Professora, o Dr. Fábio Ravalha também sempre menciona que durante as caminhadas a importância, principalmente para quem tem diabetes, de não ficar com a hipoglicemia. Então, gostaria até que a senhora mencionasse a importância, durante os exercícios físicos também, de uma breve alimentação antes, por exemplo. Então, no caso do diabético, ele tem que ter esse controle mais rigoroso, ele tem que fazer a medida no dedo para saber quanto é que está essa glicemia, e aí, a partir desse valor, se ele estiver numa faixa segura, ele pode praticar sua atividade física sim, e o ideal é que ele esteja alimentado para não dar essa hipoglicemia que você acabou de falar, e tendo essa orientação correta, não vai acontecer esse tipo de problema. Porque às vezes a pessoa fica com essa preocupação, né? Sim. Porque os sintomas da hipoglicemia é ruim demais, né? É porque não faz o controle, mas aquele diabético que faz o controle, faz as medidas antes do exercício e após exercício ou após alimentação, é mais fácil de ter o controle do diabetes e poder praticar normalmente as atividades físicas como uma pessoa que não tem diabetes. De todas as atividades físicas, quais são as mais recomendadas para as pessoas que estão na terceira idade? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, os idosos devem fazer atividade física aeróbia, por exemplo, a caminhada, no mínimo 30 minutos, 5 vezes por semana, de forma de intensidade moderada, e os exercícios de fortalecimento muscular, no mínimo 2 vezes por semana, além dos exercícios de flexibilidade, que geralmente são incluídos num programa de treinamento. Excelente. Professora Gorete, a intensidade dos exercícios pode variar de acordo com o perfil da pessoa idosa?
Ainda de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o idoso deve praticar atividade física com intensidade moderada e, dependendo da condição de saúde, pode até ser leve. E o importante é que ele consiga se manter ativo, mas a intensidade deve ser moderada e também cada pessoa é uma pessoa. Às vezes a pessoa tem vários problemas de saúde, mas ela está bem, está controlada e você pode estimular um pouco mais. Às vezes a pessoa está com alguma dificuldade, aí então você diminui essa intensidade. Professor, eu vou até citar um caso. A senhora sabe que eu tenho um jornal de bairro, Bexiga News. E entre uma reportagem e outra, foi super interessante, um senhor do bairro da Bela Vista, do Bexiga, na época ele já tinha 92 anos e trabalhava como borracheiro. Ele pegava as rodas, trocava, aquela roda pesada, ele pegava de uma altura, numa facilidade, trocava os pneus dos carros, mas isso das 8 da manhã às 6 horas da tarde, sem parar praticamente. E a disposição daquele homem era algo inacreditável. Então, para você ver, a atividade dele profissional fez com que ele se mantivesse ativo. Então, é muito importante essa atividade profissional, que você possa ser um pouco mais ativo, porque atualmente as pessoas estão ficando muito tempo parada nas suas profissões, tudo através do computador, da internet, não levantam nem para tirar uma xerox, nem para tomar um café, completamente sedentárias, muito tempo sentado. E quem tem essas atividades que se movimentam mais, obviamente ele vai conseguir ter mais condicionamento, mais agilidade, mais flexibilidade e mais força, né? Porque, como você falou, ele pegava roda de pneu, né, de carro. Pesado, hein? O racheiro, né? Quer dizer, ele fazia exercício de força, ele fazia exercício de flexibilidade, provavelmente se movimentava muito dentro dessa oficina. Então, é muito importante, porque um dos grandes problemas atualmente são as doenças hipocinéticas, que são ocasionadas por pouco movimento. E nos Estados Unidos, umas décadas atrás, as pessoas dentro do trabalho, foi feita uma pesquisa, elas se movimentavam 80% e 20% eram mais sedentárias. Hoje esse percentual se inverteu. 80% das pessoas têm um tipo de trabalho que é mais sedentário e só 20% tem trabalho que se movimente mais. Então isso é um problema e pode gerar vários problemas de saúde e custo para o governo. Querendo ou não, a tecnologia nos dias de hoje trouxe muitos benefícios, mas em compensação, por exemplo, o uso do controle remoto. Antigamente não tinha controle remoto, a pessoa a cada mudança de canal levantava e até a TV voltava. Hoje não, está tudo muito com tecnologia e nesse sentido dificultou um pouco, né? Dificultou. Por outro lado, as pessoas também estão buscando mais ter uma atividade física que nós chamamos de atividade física de lazer, no seu tempo livre, frequentando uma academia, frequentando, no caso dos idosos, os centros de referência do idoso, os postos de saúde, os parques, que tem muito aparelhos para eles praticarem. Dentro de casa você fica um pouco mais limitado em função da tecnologia, mas também elas estão um pouco mais preocupadas com a saúde, buscando locais onde tem esses equipamentos. É verdade, tem crescido muito o número de pessoas frequentando academias. Professora Goretti, o que explica o aumento do número de quedas entre idosos e atividade física? Pode prevenir essas quedas? O aumento do número de quedas em idosos, ele ocorre em razão de vários fatores de risco que interagem entre si. Esses fatores de risco, ele ocorre tanto na esfera biológica, como na comportamental, na ambiental e a socioeconômico. A frequência de quedas em idosos aumenta principalmente com a idade e o nível de fragilidade do idoso. E a atividade física promove uma melhora da capacidade física dessa pessoa, pois ela fortalece os ossos, os músculos, deixando-os mais resistentes a quedas. Nesse caso, os exercícios de força, os resistidos, são os mais indicados. Tá aí, ouvinte, principalmente você da terceira idade, está sendo um programa muito importante, muitas informações aqui dadas pela professora Goretti. Nós vamos novamente a mais um pequeno intervalo, já voltamos. Fique por dentro. Apresentação e direção, Lombardi.
Dr. Fábio Ravalha agradece a sua atenção e convida você a conhecer o Estúdio Artros Clínica, espaço voltado à atividade física na melhor idade e recuperação continuada após fisioterapia. Aulas diferenciadas que promovem um condicionamento físico, respeitando e estimulando as necessidades e aptidões individuais de cada aluno. Aulas personalizadas, personal trainers especializados, fisioterapeutas, aparelhos com tecnologia inovadora, Power Plate, plataforma multivibratória. Venha fazer uma aula experimental. Tudo isso numa sala confortável, climatizada, com iluminação natural e vista panorâmica. Rua Itapeva, número 490, Conjunto 102, São Paulo. Telefone 0 Prestadora 11 3289 8000. Repetindo, 0 Prestadora 11 3289 8000. Fique por dentro. Apresentação e direção Lombardi. Padaria São Domingos, o melhor pão italiano de São Paulo desde 1913. Além do tradicional pão italiano, a Padaria São Domingos também tem linguiça calabresa, queijos, azeitona, berinjela, sardela, doces e a famosa sfogliatelle, além de grande variedade de vinhos. Sem dúvida nenhuma, entre as padarias tradicionais do bairro do Bexiga, destaca-se a São Domingos, que sobrevive há 4 gerações. Você, ouvinte de qualquer localidade de São Paulo, venha nos visitar. Rua São Domingos, número 303. Telefone 0 Prestadora 11 3104 7600 ou 0 Prestadora 11 3242 3677. Anote 0 Prestadora 11 3104 7600 ou 0 Prestadora 11 3242 3677. Padaria São Domingos. Fique por dentro. Apresentação e direção Lombardi. Voltamos com o programa Fique por Dentro e eu quero pedir a você, ouvinte, que gosta de teatro, que gosta da parte cultural, que você continue sintonizado após o programa Fique por Dentro aqui com a professora Gorete. Você poderá ouvir a entrevista feita com a atriz Débora Falabella. Ela e toda a produção e direção estará falando de 3 peças que irá estrear no dia 3 de setembro no Teatro Sérgio Cardoso. Simplesmente ela é uma atriz que já ganhou diversos prêmios como melhor atriz na televisão e no cinema. Afinal, quem não lembra também, né, da atuação dela como Nina, que foi excepcional. Então, logo após o programa aqui com a professora Gorete, você poderá ouvir a entrevista feita com a atriz Débora Falabella. Professora Gorete, qual a importância de se ganhar força além de prevenir as quedas? É importante porque o idoso vai conseguir realizar as tarefas diárias com mais facilidade. Por exemplo, pegar um livro na estante, subir uma escada, carregar uma sacola do mercado, porque esses exercícios, ele melhora a postura, melhora a capacidade funcional e melhora o condicionamento físico. O idoso, ele tem que funcionar. Se ele não funcionar, não adianta. Então, para ele funcionar, precisa estar bem fisicamente. Então, capacidade funcional, quer dizer, a gente tem que funcionar, tem que conseguir amarrar os sapatos sozinho, tem que conseguir abotoar o vestido sozinho, tem que conseguir pentear o cabelo, isso chama funcionar. E também, além do exercício de força, tem o treinamento funcional, que inclui, nesse treinamento, os exercícios de força. Professor, há algum método para se avaliar a capacidade física do idoso? E se descobrir se ele tem maior ou menor tendência para quedas? Sim, existem ferramentas de avaliação do risco de quedas que são avaliação da mobilidade funcional e que englobam os testes físicos funcionais, especialmente o de equilíbrio, de marcha e uma avaliação multidimensional, que abrange escalas usadas para identificar os fatores de riscos individuais, que inclui o estado psicocognitivo, disfunção da mobilidade, entre outros. Professora, a senhora acha que a dieta contribui para o resultado e o sucesso da prática de atividade física? É importante você ter feito essa pergunta porque o idoso ele precisa ter uma alimentação onde contenha todos os nutrientes necessários para a sua saúde e para a prática de atividade física. Pois fazer exercício, para poder fazer exercício, ele necessita ter energia suficiente para gastá-la durante essa prática. E se ele não se alimenta bem, ele não vai ter condição de realizar esses movimentos. Então, a dieta, ela influencia sim, e faz parte
de um conjunto de fatores para o bem-estar geral desse indivíduo. Professora, eu gostaria agora, mediante que a senhora falou alimentação, de perguntar se existe realmente alguns exageros. Por exemplo, existem nutricionistas que quando um idoso passa numa consulta, para não ter colesterol, para não ter diabetes e tudo mais, eles dão, por exemplo, uma alimentação que eu acho assim, por exemplo, 2 colheres de arroz, 1 de feijão. Isso não deixaria o idoso debilitado com falta de proteínas, vitaminas, por ser tão pouca alimentação que eles passam? Olha, essa não é a minha área, mas eu acredito que esse profissional, se ele está passando essa dieta, ele deve ter feito uma avaliação e chegado nessa conclusão, porque às vezes a pessoa está com excesso de gordura, por exemplo, então eles fazem essa dieta. Eles são excelentes profissionais e eles têm a capacidade de ministrar esses tratamentos. Então, eu acredito que se está acontecendo isso é porque é necessário, porque nenhum profissional ia deixar um idoso passar fome. Não, entendo, mas eu fiz essa pergunta exatamente porque muitos me questionam no bairro onde eu tenho um jornal, muitos falam porque eles lêem matérias de medicina, odontologia e diversas. Aí eles chegam a falar, olha, eu estou me sentindo tão fraco que me receitaram, falaram para eu ter uma dieta muito grande e eu estou me sentindo fraco. Eu falei, então eu aconselho procurar mais um para ver a opinião de outros também, né? Mas aí ele tem que discutir isso com o profissional que está atendendo ele, porque eles que são os especialistas nisso, né? Então, cada um na sua área. O que a gente recomenda é que a pessoa se alimente bem, faça as 5 refeições. Isso é uma recomendação que qualquer profissional pode fazer. Assim como o nutricionista fala para o seu cliente, paciente, faça atividade física, que é bom para a saúde. Agora, a dieta específica cabe ao profissional da área ministrar. Correto. Professora Goretti, agora no término do programa, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se existe algum conselho aos idosos que incentive a prática da atividade física? Bom, o estilo de vida ativo é uma questão de escolha e não precisa tomar um susto, como o surgimento de um problema, um infarto, uma coisa desse tipo, para começar uma atividade física. Deve-se orientar o idoso que toda atividade física é benéfica para a sua saúde e segura, desde que ela seja bem orientada e que as suas condições de saúde permita fazê-la. Ele deve procurar uma atividade que ele goste de fazer, pois assim será mais fácil dele aderir a essa prática, que ele busque locais apropriados para a sua faixa etária. Hoje em dia os parques da cidade têm aparelhos próprios para a terceira idade, e se tiver condição, busque um profissional para receber a orientação específica para a sua necessidade. E eu gostaria de finalizar dizendo que estamos à disposição no Parque Trianon, no último domingo de cada mês, para orientá-lo a respeito da prática de atividade física. Professora Goretti, eu quero realmente agradecer a sua presença aqui no estúdio aqui da Trianon, com essas informações muito importantes, principalmente para os ouvintes da terceira idade. Muito obrigado pela participação, professora Goretti. Eu é que agradeço o convite e estou à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas através do meu e-mail luigor@cile.com.br, repetindo, luigor@cile.com.br. E quem puder ir ao Parque Trianon, nós estamos todo último domingo de cada mês. Muito obrigada aos ouvintes da rádio, obrigado Lombardi e a todos os profissionais que fazem esse programa. Obrigada. Quero também agradecer a todos os ouvintes de São Paulo, Grande São Paulo, Baixada Santista e todos os internautas que ouviram pelo site trianonam.com.br. E continue sintonizado, ouvinte, porque daqui a alguns minutos você ouvirá a entrevista com a atriz Débora Falabella e também com a diretora e o produtor de 3 peças que estarão estreando aqui em São Paulo na próxima semana. Fique conosco, já já voltamos com o programa Fique por Dentro. Fique por Dentro. Apresentação e direção, Lombardi.
Dr. Fábio Ravalha agradece a sua atenção e convida você a conhecer o Estúdio Artros Clínica, espaço voltado à atividade física na melhor idade e recuperação continuada após fisioterapia. Aulas diferenciadas que promovem um condicionamento físico, respeitando e estimulando as necessidades e aptidões individuais de cada aluno. Aulas personalizadas, personal trainers especializados, fisioterapeutas, aparelhos com tecnologia inovadora, Power Plate, plataforma multivibratória. Venha fazer uma aula experimental. Tudo isso numa sala confortável, climatizada, com iluminação natural e vista panorâmica. Rua Itapeva, número 490, Conjunto 102, São Paulo. Telefone 0 Prestadora 11 3289 8000. Repetindo, 0 Prestadora 11 3289 8000. Fique por dentro. Apresentação e direção Lombardi. Padaria São Domingos, o melhor pão italiano de São Paulo desde 1913. Além do tradicional pão italiano, a Padaria São Domingos também tem linguiça calabresa, queijos, azeitona, berinjela, sardela, doces e a famosa sfogliatelle, além de grande variedade de vinhos. Sem dúvida nenhuma, entre as padarias tradicionais do bairro do Bexiga, destaca-se a São Domingos, que sobrevive há 4 gerações. Você, ouvinte de qualquer localidade de São Paulo, venha nos visitar. Rua São Domingos, número 303. Telefone 0 Prestadora 11 3104 7600 ou 0 Prestadora 11 3242 3677. Anote 0 Prestadora 11 3104 7600 ou 0 Prestadora 11 3242 3677. Padaria São Domingos. Alô, ouvintes da Trianon, aqui é o Lombardi do programa Fique por Dentro. Estou com o programa Fique por Dentro, Ortopedia e Saúde, com o Dr. Fábio Ravalha. Todas as sextas-feiras, das 14 às 14h30. Tire suas dúvidas enviando perguntas através do e-mail jornalismo@bexiganews.com.br. Repetindo, jornalismo@bexiganews.com.br. Ouça, divulgue, participe.